Fugindo do marido, Ania perdeu o trem. Ela estava sozinha na plataforma vazia, quando de repente... Bem-vindos ao canal Histórias para Sempre, e convidamos vocês a assistir ao vídeo com nossa nova história autoral. Lívia sonhava novamente com sua vila natal, onde ela era tão feliz. A vovó e a mãe, vivas e saudáveis, sentaram-se no alpendre para descansar depois do trabalho no campo em um dia quente e, tirando os lenços da cabeça, bebiam limonada gelada de um jarro. E a pequena Lívia, de 6 anos, acomodada na sombra de um salgueiro frondoso, cuidava da pata de um ursinho de pelúcia. Tem que ter mais cuidado, ursinho, dizia ela, amarrando a patinha do amigo de brinquedo com seu laço que tirou da trança. Não chore, aguente firme. Veja, eu coloquei uma folhinha de erva de Santa Maria. Logo sua ferida vai sarar. A vovó olhava carinhosamente para a única neta e dizia à filha: Nossa Lívia, provavelmente vai ser médica. Olhe como ela enfaixa o ursinho habilmente. A mãe sorria e olhava para a filha, colocando a mão no rosto para se proteger do sol forte. E daquele olhar, o coração de Lívia ficava tão quente. De repente, Lívia foi como que arrancada desse episódio do sonho e jogada muitos anos à frente. E eis que ela, estudante da escola de enfermagem, recebe o diploma das mãos do professor com grande esperança de conquistar a faculdade de medicina nas próximas inscrições, nas quais faltaram apenas alguns pontos. Nas primeiras fileiras do salão, senta-se a mãe aplaudindo de alegria pela filha, mas a vovó já não está ao lado dela, e o sonho muda novamente. Lívia, de vestido branco, diz sim ao noivo Rodrigo. Eles giram no primeiro dança como marido e mulher, alegrando os convidados da festa. Lívia procura com os olhos a mãe e não a encontra. Depois a consciência de que ela deixou este mundo muito antes do casamento bate como um golpe na cabeça. Lívia para, e a música se interrompe. Rodrigo franze a testa e solta a mão dela. Ela olha para o rosto dele procurando apoio, mas encontra apenas um olhar frio. O que foi? Os convidados estão olhando, diz ele baixinho. Dança, Lívia. Não quero, responde Lívia, tomada pela saudade da mãe e da vovó. E daí? Dança. Grita o jovem marido. Não quero. De repente, o rosto do marido começa a mudar e envelhecer, deixando Lívia em choque. E eis que diante dela está seu atual marido de 45 anos, com olhar severo e indiferente, que ela vê nos últimos 10 anos. Em seus olhos não há mais aquela faísca e curiosidade de antes. Lívia olhou assustada para o enorme espelho na parede. Em vez da garota de 20 anos, olhava para ela uma mulher madura um pouco acima de 40, em um vestido de noiva absurdo. Não quero, gritou Lívia e cobriu o rosto com as mãos. Lívia acordou porque o marido, pegando o travesseiro e o cobertor, dirigiu-se para fora do quarto. Aonde você vai? Perguntou ela. Para longe de você, respondeu o marido. Você não precisa ir trabalhar amanhã. Eu tenho uma reunião importante de manhã cedo. Quero dormir bem e não ouvir seus gritos histéricos. Então por que você não me acordou? De repente eu estava tendo um pesadelo horrível. Assim eu posso até ter um ataque cardíaco. E você não me acordou? Porque não é da minha conta, Lívia. Adivinhar seus sonhos. Você é uma grande sonhadora. Vá ao médico, talvez esteja faltando vitaminas. Rodrigo estava com o travesseiro e bocejava alto. Eu estou precisando da sua atenção, Rodrigo, e já faz tempo, disse Lívia baixinho. Oi, não comece. Rodrigo franziu a testa e foi pelo corredor escuro, e depois murmurou quase inaudível para que a esposa não ouvisse. Está certo. Minha mãe diz que você está mimada com luxo. Outra esposa me carregaria nas mãos, e isso tudo é pouco. Atenção é o que ela quer. O eco do corredor vazio trouxe as últimas palavras do marido aos ouvidos de Lívia. O coração se apertou de mágoa porque não a entendiam. Eu também poderia trabalhar, mas você não deixou, sussurrou ela ofendida. O sono não vinha, e a mágoa e o arrependimento, que há muito cresciam em seu coração, de repente endireitaram os ombros e começaram a apertar o hábito pelo qual Lívia vivia com Rodrigo nos últimos anos. Lívia poderia ser uma boa médica se tivesse terminado a faculdade, mas, ao se casar com Rodrigo, engravidou e tirou licença acadêmica, da qual nunca mais saiu. Quantas vezes ela tentou voltar a estudar, mas não conseguia. Ora a filha ficava doente, ora o marido carreirista não a deixava, alegando a ocupação na empresa. Quando Lívia soube que esperava o segundo filho,
Os planos de terminar a faculdade de medicina desmoronaram definitivamente. E ainda assim, uma vez ela conseguiu escapar da rotina doméstica e se empregar como enfermeira em um hospital infantil. Se já me foi dado ser pediatra, que pelo menos eu seja enfermeira infantil, disse ela ao diretor no processo seletivo, que apenas balançou a cabeça quando soube que Lívia não terminou a faculdade de medicina por apenas 3 semestres. Trabalhar com crianças agradava a Lívia e de alguma forma ela conseguia convencer até os pacientes mais caprichosos a fazerem procedimentos difíceis. E as crianças se aproximavam da enfermeira alegre e bondosa e a chamavam de Tia Lívia, porque os pequenos sentem a falsidade, seus corações não enganam, mas Lívia teve que pedir demissão do trabalho que amava. Tudo começou quando seu filhinho pequeno ficou com amigdalite. Ele precisa ir para o hospital, preocupava-se Lívia olhando o termômetro. Nenhum hospital, você mesma cura, decretou Rodrigo. Você é da área da saúde, então cure. Mas eu não sou médica, exclamou Lívia indignada. Alguém, não vou apontar o dedo, não me deu a possibilidade de terminar a faculdade. Então não era para ter engravidado tão cedo, declarou o marido, estreitando os olhos. Eu teria terminado se quisesse. O quê? Lívia não tinha palavras para tal acusação descarada, ainda por cima na frente das crianças. O que você ouviu? Respondeu Rodrigo. Amanhã mesmo peça demissão do trabalho. Fique com as crianças. Você ganha uma miséria lá, e eu ganho bem. Posso me permitir uma esposa dona de casa. Eu não posso faltar amanhã no setor. Quem vai me substituir? Lá são crianças. Lívia não esperava do marido tal indiferença. Você veria como elas são frágeis. Mas Rodrigo não a deixou terminar. Aqueles crianças têm os próprios pais. Que cuidem deles, interrompeu ele. E você tem nossos filhos doentes. Entendeu? Quem é mais importante para você? Os filhos alheios ou os seus? A filha e o filho. Não é por esses trocados que pagam para vocês. Lívia sentia que mais um pouco e ela choraria de mágoa, porque gostava tanto daquele trabalho. O problema não é o dinheiro. Será que você não entende? Suspirou ela. Talvez sua mãe fique com o Theo e a Lara? Eu saio do trabalho, mas só em 2 semanas, como a lei manda. Rodrigo sorriu vitorioso. Ele estava satisfeito que a esposa tinha cedido ao seu ataque. Já era a hora. Agora pelo menos a casa vai ter ordem. Vou ligar para a mamãe, ela ajuda, disse ele e saiu do quarto, deixando a esposa com os sentimentos abalados. Assim Lívia se tornou dona de casa sem direitos e sem voz. Até a educação dos filhos Rodrigo não confiava a ela, mimando os caprichos da filha e do filho e proibindo Lívia de repreender as travessuras deles e muito menos de repreender Luz por faltas. Por isso Lara e Theo cresciam como crianças mimadas, sem valorizar a própria mãe. Rodrigo achava que assim eles cresceriam livres de preconceitos, e eles se tornaram consumidores comuns e indiferentes para os quais as palavras mamãe e papai significavam pouco. Agora as crianças cresceram e voaram do ninho, alegrando-a com raros telefonemas. Rodrigo se tornou alguém estranho, e tudo o que lhe restava era esperar o marido do trabalho e dormir sozinha naquela cama enorme, pensou Lívia com amargura. Dessa ideia, ela estremeceu e lembrou como nos primeiros tempos depois do casamento eles com Rodrigo dormiam em um velho sofá pequeno em um apartamento alugado minúsculo e eram felizes. E para onde foi aquela felicidade? Provavelmente ficou lá, naquela casinha minúscula, com papel de parede rasgado e pisos rangendo. Ou talvez tenha trocado de lugar com a carreira do marido, porque tudo começou quando os negócios dele foram para cima e a felicidade para Rodrigo passou a ser medida em dinheiro e cargo alto. Nos últimos tempos, o marido, em vez de sua atenção, começou a dar a Lívia joias, que ela simplesmente não tinha onde usar. Como você é feliz, disse com inveja a única amiga, ela mesma vizinha do andar, experimentando pulseiras e brincos da caixinha de Lívia. O que mais falta para a felicidade? Acho que você se magoa à toa com a sogra. Talvez ela tenha razão. Talvez você esteja mesmo mimada com o luxo. Se você morasse com o meu bêbado umas 2 semanas, cantaria outra música. Ele não limita sua liberdade. Você é livre para fazer o que quiser, trabalhar, por exemplo, suspirou Lívia. Ah, pare, muita gente gostaria de trocar de lugar com você. Acredite, exclamou a amiga com raiva e jogou os brincos de Lívia na caixinha. Fique parada como eu,
8 horas em pé no balcão, ouvindo de tudo das pessoas, vai falar diferente. Eu seria feliz sendo dona de casa, mas as finanças não permitem. Ah, mas eu trabalhava no hospital e gostava, objetou Lívia. E ficar em pé no balcão 8 horas eu não consigo. Você tem razão. Quem estudou para algo? A amiga bufou ofendida, e já em 5 minutos, com um pretexto absurdo, foi embora, batendo a porta. Assim Lívia entendeu que, na verdade, a amiga que a entendia e apoiava nunca existiu. Existia uma conhecida que passava para tomar chá com doces caros ou fofocar sobre os colegas de trabalho, despejando seu negativo nos ombros de Lívia. Lívia suspirou aliviada quando a vizinha foi embora, porque ela a fazia se sentir desconfortável por ser dona de casa que o marido sustentava completamente, e ainda por cima bem. E ninguém nunca perguntou à própria Lívia se ela queria essa vida. Até a cor das paredes e os móveis o marido não deixou ela escolher, contratando um designer. Como resultado, o interior ficou frio, artificial e desconfortável, como na capa de catálogo de loja de móveis. Nele não havia alma, só ostentação para os outros invejarem o sucesso do dono. E o apartamento afundava em concreto e vidro. Lívia queria ver na casa mais coisas naturais, como na sua vila natal, mais madeira e estofados macios, tapetes felpudos e poltronas confortáveis onde se pudesse subir com os pés e ler um livro. Quando a vizinha foi embora, Lívia ficou sozinha no apartamento. Ela olhou ao redor. A luz fraca do abajur iluminava e só destacava a cinzenta do interior monótono. Como a minha vida. Lívia estava parada na janela, olhando como na casa vizinha um a um acendiam os quadrados amarelos de janelas, vidas alheias aconchegantes. No hall, o trinco da porta clicou familiarmente, depois a porta do armário se abriu. Era Rodrigo que tinha voltado, tirou o casaco, pendurou no cabide. Logo se ouviu o som dos passos dele. Como de costume, o marido ia para a cozinha, a porta da geladeira bateu, a garrafa de água mineral tilintou. E assim todo dia a mesma coisa em círculo. Agora ele vai perguntar do jantar, pensou Lívia maquinalmente. E nem uma palavra sobre mim ou algo interessante. O que tem para o jantar? Rodrigo entrou na sala com a garrafa de água mineral na mão. Meu Deus, eu não aguento mais assim. Estou sufocando aqui. Preciso urgentemente fazer alguma coisa, senão vou enlouquecer, queria gritar Lívia, e em voz alta disse, vamos conversar, Rodrigo. Rodrigo parou. O olhar dele deslizou pela esposa e depois se fixou no jornal. Aconteceu alguma coisa? Perguntou o marido, sentando-se no sofá designer desconfortável. Lívia estava parada em frente, pálida de emoção. Ela de repente entendeu que não tinha o que conversar com essa pessoa. Ela só queria que ele olhasse para ela e visse o desespero nos olhos. Será que vai ser mais uma noite de incompreensão fria, quando eles se tornaram estranhos um para o outro? Hoje eu estava arrumando coisas velhas no sótão. Encontrei o caderno com as receitas da vovó. Lá tem registros únicos sobre misturas de ervas aromáticas e ainda muita coisa útil. Lembra que eu te contei sobre o chá de cidreira e folhas de morango? Perguntou Lívia animada. Rodrigo deu um gole de água e se concentrou, como se vasculhasse na memória arquivos. Parece que eu lembro de algo. Você me ofereceu algo assim quando a gente se conheceu? Se for sincero, no gosto parecia capim. Só bebi para não te chatear, observou o marido e de novo se fixou no jornal. Embora ele tenha dito isso sem maldade e distante, essa indiferença cortou o coração de Lívia. Isso não é capim, é o gosto da minha infância. Gosto de campo depois da chuva, gosto de casa natal, entende? Respondeu Lívia, percebendo que Rodrigo não só nunca a entendia, como nem tentava. Tá bom, que seja gosto de casa, para mim tanto faz. Por que se irritou? Escuta, talvez a gente peça pizza ou pastéis para a noite? Perguntou Rodrigo, e mudou bruscamente o tema da conversa. Ele sempre fazia isso quando não estava interessado na conversa. Essa indiferença dele se tornou para Lívia as palavras-chave, não maldosas ou escandalosas, mas educadamente indiferentes. E de repente ela entendeu que tudo o que ela respirava, seu mundo, a memória da casa, o gosto e os hábitos, tudo isso para Rodrigo era um capricho estranho e chato que não valia nem um centavo da atenção dele. Ele não queria ver a tristeza de Lívia, não permitia o sucesso dela, porque não queria sair da zona de conforto, do casulo aconchegante que há muito sufocava Lívia com suas paredes. Rodrigo,
Lívia se aproximou do marido com todo o coração desejando apoio. Você alguma vez quis sair do lugar e ir para longe? Não de férias, mas simplesmente desaparecer para algum lugar onde você se sinta bem. Rodrigo tirou os olhos da leitura e olhou para a esposa como para uma criança boba. Para que eu iria embora? Aqui está toda a minha vida, trabalho, casa e todo o resto. A gente está bem assim. Aliás, você escolheu qual azulejo vamos colocar no banheiro. Não escolhi. Lívia deu um passo para trás. Você está cansada ou doente? Talvez deva ir ao médico. A esposa do nosso vice trabalha em uma clínica particular. Você pode marcar com ela, com participação do plantão, disse o marido com voz neutra, sem ouvir o grito da alma dela, mas só diagnosticando o que se lia no olhar dele, mimada com o luxo. Eu não estou doente. Você tem razão. Está tudo normal, respondeu Lívia baixinho e foi para o quarto. Ótimo. Não se atormente, murmurou o marido atrás dela, tomando as palavras dela como rendição diante da sua autoridade incontestável. Não esqueça de pedir a pizza. Enquanto isso, vou tomar banho. E nesse exato momento na alma de Lívia, tudo desabou definitivamente e congelou. Não sobrou nem dor, nem raiva, nem tormentos da alma, e em vez deles veio uma clareza completa. O marido foi para o banheiro. Lívia ficou parada no meio da sala normal deles. Ela olhava para a garrafa de água deixada no sofá onde eles nunca sentavam abraçados. Na cabeça dela ficou preso essa palavra favorita dele, normal. Ela como se tivesse se tornado a sentença dela. Para o marido é normal quando duas pessoas em um apartamento vivem em realidades paralelas. E ainda é normal quando a dor de um para o outro é se atormentar, quando o gosto de casa cheira a capim e os sonhos de desaparecer se curam no médico. Exatamente agora, ao som da água correndo no chuveiro, Lívia finalmente tomou a decisão. Ela não vai mais mendigar a atenção de ninguém, não vai mais gritar para alcançar alguém, para ser ouvida. Ela foi para o quarto, abriu o armário e pegou a mala. Lívia arrumou rápido. Roupas quentes, fotos velhas, o caderno da vovó e o notebook se acomodaram ao lado dos sapatos e da pilha de livros. Parecia que cada coisa sussurrava para ela. Lembre de você, você era diferente. E ela lembrava, derramando lágrimas que tornavam a alma mais leve e mais clara. Lívia tinha um plano, e ela não ia mais permitir que ninguém o violasse. Ela escolheu a si mesma do passado e quase esquecida. Lívia se vestiu para viajar e mentalmente se despediu da casa que nunca se tornou natal para ela. Ela colocou na mesa a chave do apartamento e a aliança. Rasgando uma folha do caderno, ela escreveu a lápis algumas linhas. Rodrigo, eu estou te deixando. Desculpe, mas nos tornamos estranhos. Não me procure, de qualquer jeito não volto. Os documentos do divórcio mando pelo correio. Para as crianças conto depois. Obrigada pelos momentos felizes do passado, Lívia. Ela se surpreendeu como toda a sua vida antiga coube em algumas frases. A mala, um pouco gasta de viagens, esperava Lívia no corredor. Nela cabiam 23 anos da vida dela, dos quais 15 de lento a apagar nas paredes abafadas do apartamento da cidade. Lívia pegou a alça e empurrou a porta de entrada, que se fechou silenciosamente atrás dela. Quando a mulher saiu para o patamar da escada, Lívia sorriu. Carregar a mala era pesado, mas leve na alma. Protegendo-se da chuva sob o toldo do prédio, ela chamou um táxi para a estação. Ela sabia para onde ir. Para onde ainda viviam as lembranças felizes, para a Vila Natal, Rio Verde. Até a estação. O taxista tirou Lívia dos pensamentos ansiosos. Sim, Lívia foi até o carro, mas de repente parou bruscamente e olhou para as janelas do seu apartamento. Na sala, a luz estava acesa. Provavelmente Rodrigo já tinha lido o bilhete. O taxista colocou a mala no porta-malas e perguntou: Estão indo de férias? Essa mala está pesadíssima. Será que não tem ninguém para te acompanhar? Você tem marido? Tem, está em casa. E por que ele não saiu? O taxista sentou no carro. Eu estou fugindo dele, respondeu simplesmente Lívia, afivelando o cinto. O taxista assobiou e olhou surpreso para a passageira. Era a primeira vez que via alguém fugir com um rosto tão satisfeito. Depois eles foram em silêncio, e Lívia, provavelmente de sobrecarga nervosa, de alguma forma queria rir. Lembrando as palavras da vovó de que depois do riso podem vir lágrimas, Lívia mal continha os risinhos nervosos. O taxista, olhando de lado para a passageira estranha,
Na chegada nem quis cobrar gorjeta, só para se livrar logo da senhora estranha. E só quando chegou à estação movimentada, Lívia de repente entendeu que tinha ficado completamente sozinha. A vovó tinha razão. Riso sem motivo é sinal de lágrimas próximas. E Lívia desatou a chorar, parada debaixo da chuva. Assim, com os olhos vermelhos de lágrimas, ela foi até a bilheteria, onde a bilheteira educada fazia de tudo para não notar a aparência chorosa da passageira. E só quando Lívia se acomodou na cadeira da sala de espera, o estômago vazio se manifestou, traiçoeiramente soltando um ronco bastante alto. No corredor à direita tem um lanchonete. Sugeriu a Lívia uma senhorinha atenciosa que se acomodou ao lado. Obrigada. Lívia ficou vermelha como um tomate. Enquanto Lívia no lanchonete comia um sanduíche, anunciaram o trem dela, cuja parada, ao que parecia, era de apenas 5 minutos. Pegando a mala, ela correu para a plataforma, mas na entrada, por azar, formou-se uma fila. Quando Lívia chegou ao perron, só conseguiu ver como o trem que partia piscou com luzes vermelhas. Lívia ficou parada no perron vazio, apertando a alça da mala que perdeu uma rodinha de tanto correr e agora equilibrava em uma só. Que dia é esse hoje? No coração gritou Lívia, irritada consigo mesma. Como eu sou burra. Fugir precisa ser planejado com cuidado e não sair correndo sem pensar no futuro. Só eu para perder o meu próprio trem de fuga. Voltar para casa e viver de novo como pássaro em gaiola, ela não podia. E o que fazer em seguida também não sabia. Assim ela ficou parada, olhando perdida para longe, sem plano e sem teto sobre a cabeça. Queria chorar, e para conter as lágrimas, Lívia cantou uma velha canção que a mãe adorava cantar. De novo de mim fugiu o último trem elétrico. Eu pelos trilhos, de novo pelos trilhos, vou para casa por hábito, completou atrás uma voz masculina agradável. Ela estremeceu de surpresa, virou-se e fixou o olhar em um homem mais ou menos da idade dela com uma jaqueta leve e botas de borracha altas. Ele estava com uma mochila grande e sorria para Lívia. Lívia? Lívia Gouveia? Perguntou ele. Sim, respondeu Lívia cautelosa, surpresa de onde esse desconhecido sabia seu sobrenome antigo. Os traços do rosto dele, especialmente o sorriso largo, pareciam vagamente familiares. Mas quem era ele? Conhecido do marido ou colega de curso da faculdade que ela teve que abandonar? Ela não conseguia lembrar por mais que tentasse. Aparentemente o espanto se estampou no rosto dela, porque o desconhecido sorriu e respondeu à pergunta muda dela. Eu sou Felipe, colega do seu primo. Lembra, nós voltamos do serviço militar e você estava terminando a escola. Você quase se afogou no rio e eu te salvei. E aí, aprendeu a nadar? Aprende. Lívia olhou atentamente para Felipe, deslizando o olhar pelo rosto. Esses olhos ela já tinha visto. A memória muitas vezes brinca com as pessoas de esconde-esconde, forçando-as a tirar lembranças dos cantos mais escondidos da mente. E Lívia lembrou. A memória, como um feixe brilhante de lanterna, tirou da escuridão um pedaço da vida passada. Verão quente, riso do primo e olhar quente da vovó com uma caneca de leite frio. Um rapaz alto que sorria timidamente e depois mergulhou no remanso atrás da garota que afundava. Felipe, meu Deus, Felipe. Pronto, narizinho, finalmente caiu a ficha. Riu ele bondosamente e não teve tempo de se aproximar. Lívia se jogou no pescoço dele e chorou como uma menina. Ele deixou ela chorar, batendo levemente nas costas. Felipe entendia que não era à toa que ela estava sozinha nesse perron lamentando o trem que partiu, como se lamentasse um amor irrevogavelmente perdido. Estou tão feliz de ter te encontrado, sussurrou ela entre lágrimas, e do trem se atrasou. Eu já entendi, e vi como você corria como um trem, riu Felipe. Você não é a única. Eu também sou distraído. Eu também precisava pegar esse trem. Até Vila Rio Verde é só um dia, e agora tem que esperar até amanhã. E eu também vou para casa. Lívia parou de chorar e olhava surpresa para o amigo da juventude, quase esquecido, mas por algum motivo tão próximo pelas lembranças quentes do passado. Para a casa de férias. Para sempre, respondeu Lívia, sabendo que não tinha caminho de volta, e os olhos dela de novo se encheram de lágrimas. Tudo bem, então vamos esperar o próximo trem juntos. Ora, perder o trem. Aqui perto tem uma pousada da estação. Vamos passar a noite lá. Aconteceu que na pequena pousada tinha poucos quartos,
e eles ganharam um quarto para 2. Comprando alguma comida do café, eles jantaram e se acomodaram para dormir, dividindo as áreas de descanso. Lívia se acomodou na cama, e Felipe ocupou a poltrona reclinável. No entanto, nenhum dos dois conseguia dormir, e por isso conversaram a noite toda. Aconteceu que Felipe já morava em Vila Rio Verde há tempo. Depois do serviço militar, casou com uma moça da região. A esposa demorou a engravidar, mas 5 anos atrás deu a ele uma filha, e ela mesma morreu alguns meses depois. Felipe não casou de novo. E eu trabalho como guarda florestal. Conheço a mata como a palma da minha mão, continuou Felipe. A filha ajuda a criar a vizinha, uma vovó aposentada. Resumindo, vivo não mal. E você por que veio para as nossas bandas? Deixei o marido. Estou me divorciando. Nós com Rodrigo somos estranhos. Criamos 2 filhos, mas família nunca fomos. Só vizinhos debaixo do mesmo teto. E eu sonhava ser médica, mas não deu. Eu tinha tantas ideias, e ele só ria de mim e cortava minhas asas. Assim eu me perdi, e para me encontrar, vou para a casa dos pais. Melhor dizendo, estou fugindo. Depois de contar para uma pessoa estranha o seu íntimo, que carregou tanto tempo como um peso pesado, da alma de Lívia como que uma pedra caiu. Muito bem, Lívia, fez tudo certo. Em casa as paredes natais ajudam, apoiou Felipe. Uma pessoa boa em lugar nenhum se perde. De onde você sabe que eu sou boa? Lívia olhava triste para o interlocutor. Eu vejo, respondeu ele. Seus olhos há muito contaram tudo, e esse olhar quase não mudou desde o último encontro. O mesmo limpo e bom, só agora com uma tristeza, e não com a faísca travessa de antes. Não se preocupe. Agora deite para dormir. Amanhã a estrada é longa. E Felipe carinhosamente ajeitou o cobertor para ela ficar mais quente, e ele mesmo se enrolou no cobertor fino. Essa simples ação tocou Lívia no fundo do coração. Fazia tempo que ninguém cuidava dela assim. A última vez, a mãe ajeitou o cobertor muitos anos atrás. Lívia queria chorar, mas mudou de ideia e sorriu. A nova vida começava agora, exatamente nesse minuto, e por isso era preciso recebê-la com alegria. De manhã eles embarcaram no trem, e Lívia, com o coração apertado, observava como a cidade, onde ela passou toda a juventude, se afastava dela piscando as luzes em despedida. Lívia encostou a testa no vidro frio e sorriu, sentindo-se de novo uma garota de 17 anos que com uma malinha velha ia se inscrever no curso de enfermagem. E agora ela voltava. Com conversas, admirando os vastos campos e dormindo ao som das rodas, eles não perceberam como o trem os levou aos lugares natais. Chegamos, disse Felipe e pegou a alça da mala dela. Eu mesma posso, assustou-se Lívia, desacostumada a tal cuidado, porque até sacolas pesadas de mercado com batata e garrafas grandes de água, ela carregava sozinha. Puxa, vejo que em casa não te mimavam, franziu a testa Felipe. Não me custa te ajudar, eu sou homem. Dessas palavras Lívia corou e em silêncio seguiu o amigo da juventude. Eles desceram na pequena estação de Vila Rio Verde e foram pela estreita trilha que levava pela mata. O sol ainda não tinha nascido e os pássaros já enchiam o ar com canto sonoro. Andando pelo capim alto, Lívia inspirou, e o ar lhe pareceu tão doce que ela não conseguia parar de respirar. Aromas de ervas pairavam nele, criando uma fina trilha de mistura de perfumes naturais da mata e da terra. Cheira a capim. Lívia lembrou as palavras do marido e sorriu. Você não entende nada, Rodrigo. E nem queria entender. Isso cheira a vida, pensou ela. Felipe se virou como se tivesse ouvido os pensamentos dela. Como é bom aqui, exclamou Lívia e rodopiou, abrindo os braços. Você ainda não viu o rio, sorriu Felipe. Vamos, não fica para trás. Se não se perde, moça da cidade. Lívia riu e bagunçou o cabelo de Felipe. O coração dela cantava uma serenata de liberdade. Ele se alegrava. Quando Lívia se aproximou da casa da mãe, onde nasceu e cresceu, não conseguiu conter as lágrimas. A cerca ao redor dela estava torta, a horta até a cintura cheia de mato, a tinta das janelas descascada e o alpendre, lugar favorito de descanso da vovó, completamente podre. A alma sofria quando Lívia olhava para aquela ruína. Nada, dá para consertar. Felipe pegou Lívia carinhosamente pelos ombros. No verão eu conserto tudo. Agora entre na casa, eu vou atrás. Lívia procurou com a mão debaixo da soleira.
A chave estava no lugar de sempre. Forjada e pesada, mal cabia na palma dela. Para a surpresa dos dois, o cadeado na porta não tinha enferrujado e, clicando alto, soltou o ferrolho. Lívia empurrou a porta de carvalho maciça e ela rangeu abrindo, convidando a nova dona a entrar no corredor escuro. Lívia deu um passo para dentro e sentiu o aroma familiar até doer de casa do interior. Cheirava a madeira velha e couro curtido e ainda algo quase imperceptível, mas tão natal. "Estou em casa", disse Lívia baixinho na escuridão. De repente, no corredor acendeu a luz. Foi Felipe que achou o interruptor na parede. Tudo estava como antes. Perto da porta da sala ficava o velho baú forjado, onde a vovó guardava tapetes novos tecidos à mão e tapetinhos redondos feitos de retalhos. Lívia levantou a tampa do baú e sorriu. Tudo estava intacto. "Vovó, minha artesã", sussurrou Lívia e acariciou com a mão os círculos de pano sedosos. Felipe puxou a maçaneta da porta que levava à sala. Ela cedeu com dificuldade. "Inchou de umidade", explicou ele. "Mas nada. Agora acendemos o fogão a lenha e arrumamos tudo. Você consegue ir buscar água no poço?" Lívia assentiu em silêncio e foi para o quintal, onde ficava o pequeno poço coberto por uma tampa de madeira. "No poço não olhe, senão a água te puxa", dizia a vovó para a pequena Lívia, quando ela tentava olhar dentro e gritar alto para ouvir o eco. Lívia abriu a tampa e cuidadosamente baixou o balde e começou a girar a manivela do tambor de madeira, desenrolando a corda na qual o balde estava amarrado. Logo se ouviu um splash. O balde chegou na água. Enchendo o balde, Lívia começou a puxar para cima, mas ele soltou e caiu para baixo. "Ai!" gritou Lívia. O eco do poço respondeu. "Ai, ai!" Ao barulho correu Felipe. A pergunta muda dele, Lívia respondeu. "Eu deixei o balde cair. Provavelmente a corda apodreceu", disse Felipe. "Hoje mesmo troco a corda e tiro o balde. Vamos para dentro. Vou te ensinar como acender o fogão a lenha. Senão você esqueceu, né?" Lívia assentiu com boa vontade e foi atrás do amigo para receber a primeira lição do interior. Enquanto ela arrumava a casa, Felipe não só consertou o poço, como cortou o mato ao redor da casa, prometendo em alguns dias consertar a cerca. Embora Lívia tivesse dificuldade para aprender a nova vida, ela estava feliz como nunca. Os primeiros dias de vida em Vila Rio Verde se tornaram para Lívia melhores que qualquer remédio. O jardim velho, cheirando a morango, a recebeu nos seus braços quentes. Toda a vila observava com surpresa como a nova dona consertava as frestas entre as tábuas da cerca, pintava as janelas de azul turquesa, cor que lembrava da infância, e limpava a horta tomada pelo mato. "Olha, a Lívia da cidade chegou", cochichavam as velhinhas locais. "Veja como ela manuseia a foice. Parece que as mãos não esqueceram o trabalho no campo." Que novidade! Uma mulher na horta invejava a vizinha Teresa da atenção dada a Lívia. "Essa branquela da cidade vai trabalhar até se cansar, satisfazer o ego, e no inverno foge de volta para o apartamento confortável, correndo com chinelos. Dizem que ela é rica, mimada com o luxo, já que pediu o divórcio do marido rico." "Ah, como você é má, Teresa", repreendeu outra vizinha de Lívia, a dona Matilde. "Sua língua não tem osso. Precisa apoiar a Lívia, ajudar de alguma forma, e não falar mal dela na frente de todos. De bons maridos as mulheres não fogem. É assim. Eu falo a verdade." Zangava-se ainda mais a fofoqueira. "Essa Lívia estranha vai fazer alguma coisa. Lembrem das minhas palavras. Meu pé não pisa no quintal dela. Não aguento ela." Ninguém dava atenção a Teresa, conhecendo o caráter dela. E isso só aumentava o ódio dela pela recém-chegada. Lívia, no esforço de arrumar a vida, se cansava tanto que nem tinha forças para comer. E então vinham os vizinhos ajudar, o povo do interior, gente especial. Eles têm a alma aberta, falam o que pensam. Se você cair nas graças, felicidade para você, se não, cuidado, ninguém nem dá a mão. Lívia teve sorte. O sorriso dela e a bondade, o desejo de ajudar e conversar de coração para coração, agradaram aos poucos moradores de Vila Rio Verde. Logo todos souberam que ela era enfermeira, que quase terminou a faculdade de médica. Agora a população local, por falta de posto de saúde, recorria a ela educadamente e por Dona Lívia, e o nome antigo foi esquecido para sempre.
E depois Lívia de vez em quando recebia visitas dos moradores da vila para pedir ajuda, para alguém aplicar injeção, examinar alguém. E só Teresa, por princípio, não cumprimentava a Lívia e a chamava como antes, pelo que foi repreendida muitas vezes pelas velhinhas locais. E essa antipatia sem motivo da parte dela continuaria se não fosse um caso. Era dia de folga, e Lívia na cozinha diante da janela aberta preparava massa para panquecas, porque logo Felipe devia passar depois da ronda na mata. De repente ela ouviu um grito de mulher de cortar o coração, que deixou Lívia horrorizada. Era Teresa que gritava: "Gente, ajudem, ele não respira, não respira." Ela corria pela estrada carregando o corpinho de um menino de uns 6 anos. As perninhas e bracinhos balançavam sem vida. A cabeça balançava no ritmo da corrida da mãe. Lívia, como estava descalça, saiu correndo para a rua ao encontro da vizinha. Das casas saiu gente, muitos lamentavam. Alguém chamou a ambulância, mas todos lembravam que ela não chegaria rápido para salvar o menino. "Dá para mim, Teresa." Lívia estendeu as mãos para ela e, vendo que ela hesitava como rato em frente a grão, exclamou ameaçadora: "Vamos", eu disse. Esse grito trouxe a mãe enlouquecida de dor à razão, e ela entregou a criança a Lívia. Ela sentou com ele na grama e examinou o menino. Pulso fraco, ele engasgou. "Quando foi isso?" Lívia olhava nos olhos de Teresa. "2 minutos atrás", respondeu a mãe em prantos. E então Lívia fez um procedimento que aprendeu trabalhando no hospital infantil. Para espanto e alegria geral, deu certo, e o menino, dando um suspiro profundo, chorou. Na grama ficou um pedacinho de bala. Mamãe, eu não faço mais isso." O menino assustado se apertou contra Teresa, e ela, chorando, olhava agradecida para Lívia. E o sentimento de culpa só aumentava as lágrimas. "Obrigada, dona Lívia, pelo meu filhinho. Nunca vou esquecer. Peça o que quiser, dou tudo. As pessoas são testemunhas." Através das lágrimas em histeria gritava Teresa, ajoelhada diante de Lívia. Lívia se abaixou ao lado da mulher que quase perdeu o filho e a abraçou. "Que isso, Teresa? Não preciso de nada. Só seja minha amiga." "O quê? O quê?" "Mas eu não tenho uma amiga de verdade", disse ela baixinho. Teresa encostou a cabeça no ombro de Lívia, e elas ficaram assim com o menino quietinho no colo, até os outros irem embora. Assim Felipe as encontrou quando chegou de picape na casa de Lívia. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou ele às mulheres. "Estamos felizes", respondeu Lívia breve e beijou o menino na cabeça bagunçada. "Ah, então entendi." Felipe coçou a nuca surpreso, o que mostrava que, na verdade, ele não tinha entendido nada. Ele, com algum sexto sentido, entendeu que agora precisava deixá-las em paz, e por isso foi em silêncio para dentro da casa. Logo da janela aberta veio o aroma apetitoso de panquecas fritas. "Talvez vocês queiram entrar para comer panquecas?" perguntou simplesmente Lívia. "Mamãe, vamos para a tia." O menino puxava Teresa pela mão. Teresa olhou indecisa para Lívia, e ela em silêncio pegou o menino no colo e correu para dentro. Teresa sorriu e foi atrás. Assim nasceu uma amizade feminina verdadeira, forjada na desgraça. Felipe passava na casa de Lívia toda vez que estava nas redondezas. Além de Teresa, que se tornou visita frequente na casa de Lívia, e dos raros telefonemas da filha e do filho, Felipe era o único que ligava Lívia ao mundo exterior. Ele ensinava a viver a vida difícil do interior, da qual Lívia tinha esquecido durante a longa estadia na cidade. Felipe a levava para pescar para ensinar a fisgar peixe, ajudava a mexer com a bomba na horta, contava sobre a mata e o trabalho dele, tão necessário e até perigoso em algum lugar. E alguns dias depois Teresa veio até Lívia. "Nós escrevemos uma petição para construir um posto de saúde com farmácia na nossa vila. Você vai trabalhar nele?" perguntou ela direto. Lívia não hesitou nem um segundo. "Eu vou ficar muito feliz. Onde assino?" E enquanto Lívia não tinha trabalho, ela encontrou algo de que gostava. Folheando o velho caderno da vovó, ela encontrou receitas únicas de ervas. Lívia começou a ir para a mata e para os campos coletar e secar hortelã, tomilho, cidreira, orégano. Ela experimentava muito, misturava, preparava, usando seus conhecimentos médicos. Depois, se decidiu a comprar papel vegetal na cidade para fazer saquinhos para os chás úteis. E para os pacotes de ervas da mata ficarem apresentáveis, encomendou etiquetas especiais com os nomes dos chás. No começo, Lívia dava os chás para as vizinhas,
e depois os rumores sobre as bebidas úteis se espalharam pela região e de outros lugares vinham buscar as misturas curativas. Logo o dono de uma lojinha de souvenirs, que ficava no lugar mais movimentado da estrada, propôs parceria a Lívia, fixando um bom preço para a produção dela. E as ervas de Vila Rio Verde se tornaram uma marca reconhecida da pequena vila, que graças aos turistas agora era conhecida em vários cantos do país. E quando você consegue fazer tudo, surpreendia-se Felipe quando mais uma vez carregava na picape dezenas de pacotes de chá. A Teresa me ajuda, respondeu Lívia. Dividimos o lucro meio a meio. Com o dinheiro que recebemos, compramos uma secadora especial para ervas. Agora o negócio vai 10 vezes mais rápido. Precisamos estocar para o inverno. E você não experimentou colocar frutas da mata no chá? Agora é época de framboesa, sugeriu Felipe. Por que não? Pensou Lívia. Eu vi uma receita assim em algum lugar nos cadernos da vovó. Essa ideia não saía da cabeça de Lívia durante todo o caminho até a cidade e de volta. E no dia seguinte, ela saiu bem cedo pela estreita trilha para a mata. Chegando na borda, Lívia encontrou um matagal de framboesas carregado de frutas suculentas e aromáticas. Lívia não resistiu e primeiro comeu bastante framboesa até se satisfazer, e só depois encheu a cestinha. Quando Lívia sentou para descansar, espantando com o lenço os mosquitos insistentes, ouviu o estalo de galhos. Alguém vinha na direção dela. Lívia tinha ouvido falar de onças que habitavam essas matas e também gostavam de fruta doce. Mãe do céu, Lívia se encolheu de medo. É onça. Com certeza onça ou filhote. Então pior. A mãe me mata com uma pata só. Não sobra nada. Lívia ouviu horrorizada que os passos vinham na direção dela e deitou de bruços, abraçando a cabeça com as mãos. Ela tinha lido em algum lugar que, em ataque de onça, era preciso fingir de morta e o animal causaria menos dano ou até deixaria a vítima. Lívia ficou deitada, o rosto enfiado na grama, e esperava sua hora. Os passos se aproximavam a cada segundo mais e mais perto, e o coração batia enlouquecido e pronto para sair do peito. E toda a framboesa comida subia na garganta. Alguém parou ao lado de Lívia e bufava. Depois foi até a cestinha e começou a mastigar. Provavelmente é filhote de onça, já que não ruge, pensou Lívia, sem ousar se mexer. De repente os passos se aproximaram bem perto, e alguém tocou levemente o cabelo dela. Tia, você está dormindo? Balbuciou uma vozinha infantil. Lívia levantou devagar a cabeça e sacudiu as folhinhas grudadas no rosto. Diante dela estava uma menininha de uns 5 anos que olhava atentamente para Lívia. Uma trancinha da menina estava feita, a outra desfeita, todo o rostinho e as mãos da pequena estavam sujos de suco de framboesa, e em um pé não tinha sandália. Não, respondeu Lívia gaguejando, completamente surpresa, sem esperar ver uma criancinha sozinha no meio da mata. Eu só estava cansada e deitei para descansar. De onde você é, menina? E como você se chama? Maitê, respondeu a menina. A babá está dormindo, e eu fui passear. Depois caí, depois chorei, depois comi framboesas. Eu corri, e perdi uma sandália. E ainda uma framboesa ficou presa no meu nariz, e o papai logo chega em casa, e eu não estou lá. A menina como que expirou a resposta e chorou, espalhando o suco de fruta no rosto. Lívia abraçou a pequena e limpou o rosto dela com o lenço. Depois sentou na frente e habilmente tirou a fruta do nariz da menina. Por que você enfiou framboesa no nariz? Perguntou surpresa para Maitê. Não sei. Deu de ombros a menina. Sua mãe nunca te disse que não pode fazer isso? Mas eu não tenho mãe, só papai, disse Maitê suspirando. E você tem mãe e eu não tenho. Maitê acariciou a cabeça de Lívia com a mãozinha gordinha e disse séria. Ah, órfã você é órfã, órfãzinha, sangue que ninguém quer. Lívia mal conteve o riso. A menina claramente tinha ouvido essa frase em algum lugar. Quem fala isso? Perguntou Lívia. A babazina, respondeu simplesmente Maitê. E ainda ela força o papai a casar com uma tia estranha. E eu brigo. Porque eu mesma caso com ele quando crescer. Pronto. Lívia riu e pegou a menina no colo. Ela gostou daquela menininha meiga e boa que ficou sem mãe tão cedo. Vamos para sua casa, Maitê. Provavelmente estão te procurando. Ficando loucos de preocupação. Mostra o caminho, disse Lívia. E foi pela estreita trilha que Maitê indicou. E a cestinha cheia de frutas ficou parada perto dos arbustos. Aconteceu que a casa de Maitê ficava perto da mata.
Ao longe se via que já a procuravam e chamavam. Ouviram-se gritos. Lívia acelerou o passo. Ai, vou levar bronca por causa das sandálias, suspirou Maitê. Não vai, eu te compro novas, prometeu Lívia. Mas por ter fugido, talvez briguem. E então eles foram vistos. De longe, acenando com as mãos, corria uma figura masculina. Atrás dele, uma mulher mal conseguia acompanhar. Papai, gritou Maitê. Papai. Um instante depois, Lívia reconheceu o pai da menina e parou de surpresa. Diante dela, pálido e assustado, estava Felipe. Ele correu para a filha, pegou no colo e apertou o rosto contra ela. Por que você foi para a mata? Lá é perigoso, Maitê. E se acontecesse alguma coisa? Felipe tremia de medo pela filha. Atrás veio correndo a velhinha que cuidava de Maitê. Ela estava chorosa e limpava os olhos o tempo todo com o lenço. Como foi isso? Como foi isso? Só deitei um minutinho ao lado dela. E a menina é tão levada. Não dou conta, Felipe, lamentava a velhinha. Agora entendi de quem Maitê aprendeu as palavras, adivinhou Lívia. Você ainda não nos apresentou. Então nós mesmas nos encontramos. Não é, Maitê? A menina assentiu e estendeu os bracinhos para Lívia. Ela pegou a pequena no colo e sorriu. Nós com Maitê estamos com fome enquanto voltávamos para casa. Que tal almoço? Perguntou Lívia para o pai surpreso. Tem mingau e sopa, respondeu ele. Serve para nós. Não é, Maitê? Lívia se dirigiu à menina e ela assentiu alegre. E ainda precisamos ir urgente à loja comprar sandálias novas e um vestidinho. Assim de repente. E Lívia com Maitê no colo foi para a casa, e atrás vinha Felipe intrigado. E Maitê estava no 7º céu de felicidade e não levou bronca pela fuga, e ainda ganhou roupas novas. E ainda não saía do lado de Lívia nem um passo. Desde então Maitê ficou sob os cuidados de Lívia. Felipe todo dia antes do trabalho deixava a filha com Lívia, porque a velha babá, depois do estresse, se recusou a cuidar de uma criança tão agitada, e jardim de infância na vila não tinha. E toda vez, saindo da picape do pai, Maitê corria com um grito alegre. Tia Lívia, cheguei! Lívia abraçava a menina e dizia como sentia falta dela, que até todas as ervas da casa murcharam. Maitê logo encontrou companheira de brincadeiras, o filho de Teresa, que era só um ano mais velho que a menina. Enquanto as mulheres embalavam os pacotes de chá e preparavam novas misturas de ervas, as crianças brincavam sob o olhar atento de outra vizinha e da dona Matilde, que vigiava as crianças com atenção. Dia após dia tudo ia bem, até a idílio ser perturbado por um figurão local, dono de grande serraria e máquinas pesadas. E alguns moradores até cochichavam que era comprador de madeira roubada, Vitor Barros. Ele há muito tinha posto os olhos no terreno de Lívia, ainda antes dela voltar para a vila. A casa ficava em lugar conveniente para ele, bem na ponta, perto da mata e da estrada de terra. Na opinião dele, era o lugar ideal para um depósito temporário ou oficina. Claro que ele tentou tomar a casa, que queria derrubar para expandir a construção do depósito, apesar dos protestos dos moradores que não queriam acordar com barulho de serras. Mas o policial local pôs fim às pretensões sobre propriedade alheia, e Vitor recuou. E agora, quando Lívia tinha se instalado na casa e transformado o jardim, resumindo, se acomodado completamente, o homem de negócios insistente quis de novo o terreno conveniente. Eu pago pela sua casa 3 vezes mais, Lívia. Você é mulher inteligente. Aceite, bajulava Vitor, brilhando os olhos gananciosos. Não, seu Vitor. Não posso vender a casa dos meus antepassados. Meu bisavô construiu, resistia Lívia. Vitor primeiro franziu a testa e depois de repente riu alto, assustando a pequena Maitê que espiava da saia de Lívia. Entendi. Você está aumentando o preço. Muito bem. Eu gosto de mulheres de negócios. Bateu na mesa Vitor. Quer que eu compre para você aquela loja onde você leva seus chás? E o dono? Lívia se tensionou toda com tal proposta. Ele cede, disse Vitor breve. E se não? Lívia não precisava daquela loja. Só estava curiosa até onde podia chegar a ganância humana. Vamos pressionar, sorriu Vitor predatoriamente. Lívia franziu a testa. Escute, seu Vitor. O dono da loja agora é meu amigo e parceiro de negócios, e eu não traio amigos. Ora, empresária. Vitor explodiu em riso maligno e pulou do banquinho de tal forma que caiu. Você contra mim é palha ao vento.
Pense, mulher burra. Lívia estremeceu e recuou. Isso bastou para Maitê se irritar. Ela era uma menina corajosa e não gostava quando machucavam quem ela amava. A pequena saiu de trás de Lívia e gritou para Vítor, cerrando os punhos. Vá embora, tio mau. Não queremos te ver. Senão o quê? Vítor se inclinou para examinar a menina. Senão eu dou uma surra. Não machuque ela. Senão conto para o papai, gritava Maitê vermelha. E você, pirralha, por que se mete? Quem ela é para você? Sorriu Vítor, que sabia que Maitê era filha do guarda florestal. Maitê olhou para Lívia, depois para Vítor e soltou. Ela é minha mãe? Mãe. Vítor olhou perplexo para as duas e saiu em silêncio. E Maitê olhou culpada para Lívia e disse, eu menti para ele, não faço mais isso. Lívia pegou a pequena no colo e, apertando contra si, sussurrou no ouvido dela. Eu gostaria muito de ser mãe de uma menina linda como você. Maitê tocou as bochechas dela com as mãozinhas e, olhando no rosto de Lívia, perguntou surpresa. É verdade, verdade? Claro. Essa cena Felipe viu quando entrou na sala. Ele encostou no batente da porta e, com o coração apertado, observava como a filha brilhava de felicidade. Felipe notou que Lívia amava Maitê com aquele amor materno terno que nem o pai mais cuidadoso consegue dar, porque toda criança precisa de mãe. Papai chegou. Maitê foi a primeira a notar o pai. Eu vi que o Vítor saiu da sua casa. Ele me olhou com olhos esbugalhados, como se eu fosse fantasma, disse ele. O que ele queria aqui? Minha terra, respondeu Lívia, e nos olhos dela brilhou raiva. Conta, disse Felipe breve, acalmando a amiga e a filhinha pequena, que de medo se escondeu debaixo da mesa. Felipe, por precaução, ficou para dormir na casa de Lívia. Ele quase não dormiu aquela noite, esperando visitas indesejadas, porque sabia que Vítor Barros era vingativo e canalha. Mas nada aconteceu. Mas de manhã toda a vila cochichava que Dona Lívia tinha arrumado um companheiro de coração, e não havia sentido em desmentir o boato, porque o fato estava à vista. De manhã cedo, o guarda florestal de camiseta e calção ficava perto da janela aberta, e depois, assobiando alegre, saía de picape para a ronda. Lívia logo notou a mudança no trato com ela. Os moradores da vila olhavam sem censura, pelo contrário, sorriam e desejavam felicidade. E aí, quando o seu vai liberar áreas da mata para a lenha? Perguntou a Lívia à vizinha, Dona Matilde, referindo-se a Felipe. Ah, Dona Matilde, ele não é meu, corou Lívia como uma moça casadoura. Tá bom, não é seu, como você diz, ria a velhinha. Primeiro colocou a filhinha com você, e agora ele mesmo se acomodou. Lívia acenava com a mão e ia regar os pepinos, cuja colheita este ano alegrava. Parada com o regador, ela de repente pensou, e se as pessoas veem o que ela mesma não nota? Descartando o pensamento, pegou a cesta e começou a colher os pepinos espinhosos para a salada. De dia, quando Lívia entrou na mercearia da vila segurando a mão da pequena Maitê, notou algo estranho. Uma grande fila, composta principalmente de velhinhas locais, de repente se abriu para ela. Passe, Dona Lívia, compre, disse respeitosamente uma delas. O que é isso? Surpreendeu-se Lívia. Nós com Maitê esperamos. Como assim? As enfermeiras de Vila Rio Verde sempre são atendidas sem fila, explicou a vendedora. Mas eu não trabalho aqui como enfermeira, surpreendeu-se Lívia. Você não sabe, Lívia. Vão construir um posto de saúde aqui, exclamou alegre Dona Matilde. E o prefeito quer te nomear responsável. Que alegria! E tudo graças aos seus chás famosos. Acontece que um turista de passagem gostou dos seus chás e dos nossos lugares. Ele falou por nós na capital. Você vai ser nossa enfermeira, Dona Lívia. Lívia ficou sem palavras com tais notícias. Não esperava tal apoio das pessoas. Será uma honra trabalhar aqui. Não vou decepcionar, respondeu Lívia, sem acreditar na própria felicidade. Durante todo o caminho de volta ela ficou em silêncio. O silêncio foi quebrado por Maitê, que disse triste, se você tivesse vindo para nós antes, teria salvado minha mamãe. E Lívia apertou mais forte a mão da pequena, prometendo a si mesma fazer de tudo para Maitê sorrir mais. O verão passou imperceptível, mas setembro ainda respirava calor. Uma vez de manhã cedo, Lívia acordou com um barulho estranho no quintal dos fundos, que ficava do lado da mata. Ela vestiu um casaquinho por cima do pijama e saiu para ver o que acontecia.
No quintal, ela encontrou uma cena desagradável. Perto do barracão dela estava uma grande caminhonete suja, e 2 desconhecidos descarregavam da viatura uns fardos e escondiam atrás da pilha de lenha, cobrindo o conteúdo com lona. Senhores, quem são vocês e o que estão fazendo aqui? Isso é propriedade particular, aliás, disse Lívia alto. De repente, de lugar nenhum apareceu Vitor Barros e, sorrindo melosamente como se falasse com uma criança boba, balbuciou. Ah, oi, Lívia, não se preocupe. Nós não somos estranhos. Somos conhecidos. Deixe esses pacotinhos aqui por enquanto. Não pedem comida nem bebida. E eu te pago por guardar. Vai ser bem mais do que você ganha com seus chás. Não tenho espaço no meu depósito, então trouxe para cá. E se a gente combinar, você pode alugar o barracão como depósito. Vou pagar muito e sempre. Os homens que carregavam os fardos riram e olharam fixo para Lívia. Ela estremeceu com os olhares insistentes e o encontro desagradável com Vitor. Não, seu Vitor, não vamos combinar, disse ela. E se vocês estiverem escondendo algo ruim, se acharem comigo, eu respondo, não, carreguem tudo de volta. Vocês ficaram muito atrevidos, entraram no meu quintal sem permissão. E se não saírem por bem, eu chamo a polícia. Vitor parou de sorrir na hora e estreitou os olhos que brilhavam de raiva. Você se meteu comigo à toa, Lívia. A polícia está longe e você aqui sozinha. Podia ter ajudado, não ia se desfazer. Embora, sabe, sua casa é velha, não tem segurança contra incêndio. Qualquer coisa pode acontecer. Por exemplo, as portas emperrarem no incêndio e você com sua pirralha não conseguir sair. Lívia sentiu na pele como no ar pairava uma ameaça tão densa e pegajosa que ficou difícil respirar. A casa dela ficava bem na ponta, e a ajuda viria, mais tarde. No bolso ela apalpou o telefone, e a primeira coisa que discou em pânico não foi a polícia, mas Felipe. Sem tirar os olhos da fonte de ameaça, Lívia colocou a chamada no viva voz. Felipe atendeu na hora. Felipe, disse ela alto, tem o Vitor Barros com os homens dele no meu quintal. Eles querem deixar uma carga aqui e não querem tirar. Você vem? Em 10 minutos estou aí. Aguenta firme, gritou Felipe no telefone. Vou levar o policial junto. Vitor e os comparsas se entreolharam. Eles sabiam quem era Felipe e tinham medo dele, porque entendiam que ele podia acabar com o negócio deles fácil. Bastava ele investigar um pouco mais. Além disso, a presença do policial não entrava nos planos deles, ainda mais com a carga no carro. Que peste! Não conseguia envolver a Lívia, mulher esperta, pensou Vitor com raiva, e em voz alta disse, desculpe, não sabia que você era mulher do guarda florestal. Rapazes, carreguem de volta. Correndo, jogando os fardos de qualquer jeito, os homens de Vitor carregaram a carga e saíram correndo, deixando no ar cheiro de diesel. Lívia cambaleou e sentou no tronco. A cabeça rodou de tensão e medo. Lívia, você está bem? Alguns minutos depois, Felipe corria para ela e pegou as mãos dela nas dele. Como estão frias? Você está tremendo. Vamos para dentro, senão pega resfriado. E o policial? Perguntou Lívia baixinho, olhando ao redor do quintal. Chamaram ele para a cidade ontem, respondeu Felipe. Eu disse isso para eles irem embora. Você conseguiu, sorriu Lívia fraco. Só precisavam mostrar que você tem força atrás. Só assim vão deixar em paz. Mas é temporário. Vitor agora está ofendido, e isso significa uma coisa. Ele vai se vingar. E o que fazer? Perguntou Lívia assustada. Eu moro aqui há pouco tempo. Não incomodo ninguém. Agir com antecedência, disse Felipe firme. E não tenha medo de nada. Eu tenho um plano. Vitor está fazendo desmatamento ilegal na mata do outro lado do rio. Ele acha que eu não sei dos negócios sujos dele, e eu estou juntando provas, mas o caso anda devagar. Falta só o último passo. Se a gente apertar ele de verdade, ele não vai ter tempo para o seu terreno. Nas palavras dele soou determinação que fez Lívia estremecer. Não era mais o guarda florestal quieto. Era um aliado pronto para entrar na briga com o inimigo comum. Eu quero ajudar, disse ela, sem esperar de si mesma tal coragem. Felipe olhou para ela como se a visse pela primeira vez e depois assentiu. Tudo bem, aceito sua ajuda, mas prometa que não vai bancar a heroína. Não falta você se machucar. Fechado. O plano de Felipe era ousado e arriscado. Lívia, como nova moradora da vila, não levantava suspeita nos madeireiros ilegais,
e por isso podia se aproximar mais do posto florestal isolado e fotografar as pilhas de árvores recém-cortadas e as máquinas. Felipe, se preciso, daria cobertura e manobra de distração. No começo, tudo correu conforme o plano. Fingindo colhedora de cogumelos, Lívia, com uma cestinha pequena, escondendo-se entre as árvores, tirava fotos nítidas, mas aí do barraco saiu o segurança e notou a mulher com o telefone. "Parada!" gritou ele. "O que você está fazendo aqui?" "Colhendo cogumelos", balbuciou Lívia assustada. "Não tem cogumelo nenhum aqui. Aqui é serraria particular. Mostra a cesta." Lívia entendeu que ia ser descoberta e saiu correndo. O segurança atrás. Lívia teve sorte. O homem tropeçou em uma raiz e, xingando e mancando, continuou a perseguição. Essa demora bastou para Lívia correr mais longe. Ela corria para a picape de Felipe, como combinado. Galhos batiam dolorosamente no rosto e arranhavam os braços, e atrás se ouviam os passos da perseguição. O coração pronto para sair pela garganta, mas Lívia corria com todas as forças. Ela não podia decepcionar Felipe. E eis que na clareira apareceu a picape, mas Felipe não estava no volante. Ela quis chamar Ló, mas não deu tempo. Alguém puxou ela bruscamente para o lado e tampou a boca com a mão. Lívia quase perdeu os sentidos de terror. "Quieta, Lívia", sussurrou Felipe. "Não dá para passar direto. Tem emboscada ali." Aconteceu que depois da curva, Vitor com os comparsas esperava de jipe. Aparentemente o segurança teve tempo de ligar e avisar o chefe. Não se sabe o que teria acontecido com Lívia e Felipe se esses bandidos os pegassem. Felipe, fazendo sinais para Lívia ficar quieta, pegou a mão dela e a puxou consigo pelos arbustos mais densos até a trilha de veado, que só ele conhecia. Já em meia hora os perseguidores ficaram para trás, perdidos na mata densa. Logo os fugitivos saíram no rio longe do lugar da perseguição e pararam para descansar. "Eles nos perderam", disse Felipe e sorriu. "Você como está?" Lívia respirava pesado e não conseguia dizer nada, só entregou o telefone. Felipe olhou as fotos e exclamou: "Muito bem, Lívia. Fotos ótimas. Exatamente o que precisava. Agora ele não escapa." "Obrigada. Mas eu sou tão medrosa, quase estraguei tudo", sussurrou Lívia, e os lábios dela tremeram. "Não chore. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Notei isso ainda naquele perron, quando você estava cheia de determinação para ir embora. Faíscas voavam dos olhos." Felipe tirou a jaqueta e colocou nos ombros da amiga que tremia. "Eu me orgulho de você. Você é uma mulher forte. Hoje você provou." Ele olhou para o rosto dela quente e sujo. Olhou para os olhos onde ainda havia pânico, mas já surgia determinação. E sorriu, porque entendeu que amava essa mulher. Uma semana depois de entregar os arquivos com as fotos para as autoridades, abriram processo criminal contra Vitor Barros e seus comparsas. Além do desmatamento ilegal, apareceram novas circunstâncias. E como Felipe prometeu, Vitor esqueceu por muito tempo o terreno de Lívia. Numa tarde de setembro, depois de todos os acontecimentos agitados, Lívia estava sentada na varanda quente e tomava chá de ervas colhidas. "Chá com mel. Aceita?" Felipe estava na porta segurando pela mão Maitê,